Paz do Senhor, irmãos. Pode sentar, por favor. Minha missão é falar aqui com vocês de maneira muito objetiva sobre esse tema que está aqui, o que Jesus pensa sobre a igreja. Para isso, eu quero compartilhar com vocês o texto de Mateus, se não passar aqui, você me ajuda aí, 16, do 13 a 18, que está escrito assim: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Se a gente fosse fazer uma pesquisa hoje, rapidamente com as pessoas, perguntando para elas o que elas pensam sobre a igreja, ou o que elas pensam sobre Jesus, talvez elas responderiam uma plataforma assim. para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintados de palhaço, rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Mas eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tinha cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar. Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Ele foi um cara... Tudo que eu... Pedra é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre dizem, o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. O grande comércio da fé é enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo pra catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas pra dizer que aquilo é verdade, pra aquilo tudo é mentira, só pra elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. Que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia o que eu vejo mais que uma igreja seria uma empresa. Pedra é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre dizem, o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. O grande comércio da fé é enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo pra catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas pra dizer que aquilo é verdade, pra aquilo tudo é mentira, só pra elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. Que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Ele foi um cara... Tudo que eu faço envolve Ele. Tudo que eu penso é primeiro Ele. Tudo pra mim na vida é primeiramente Ele. É crer pra continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O único salvador, né, cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus... sou eu mesma, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada.
Bom, Jesus para mim é um modelo universal. Um filósofo muito bacana, uma válvula de escape para muitos, uma válvula de escape é uma boa. Bem, fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha e, cara, eu gosto muito, que é uma parada que me faz fugir, sabe, me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito mais simples, muito mais gostosa de ter. Então eu admiro essas pessoas, acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito... Eu quero continuar fazendo 3 citações, pelo menos, para vocês. A primeira é desse missionário chamado Stanley Jones, e ele diz o seguinte: sei que a igreja tem suas tolices, incoerências e irrelevâncias, mas eu a amo, assim como amo minha mãe, a despeito de suas fraquezas e rugas. Também cito aqui o reformador João Calvino, que diz: onde quer que vejamos a palavra de Deus pregada e ouvida com pureza, vou repetir aqui esse trecho, pregada e ouvida com pureza, ali existe uma igreja de Deus, mesmo que ela esteja repleta de falhas. E cito por último Stott, que diz o seguinte: o que nós mesmos pensamos da igreja de uma perspectiva interna e o que os outros que estão de fora pensam são opiniões igualmente importantes. Porém, muito mais significativa é a opinião do próprio Jesus Cristo, uma vez que Ele é o fundador, a cabeça e o juiz da igreja. Às vezes a gente quer chegar num conceito sobre o que é a igreja a partir daquilo que a gente acha, a partir daquilo que a gente pensa, ou quem sabe ainda a partir daquilo que os outros falam ou pensam também. Mas o que Stott está dizendo aqui, por exemplo, é que essa não é a melhor maneira de se fazer isso. A gente chegar num conceito sobre a igreja, seja numa perspectiva interna ou externa, isso pode até ser importante para a gente, mas muito mais significativo do que isso é pensar aquilo que o próprio Jesus, ele acha, aquilo que o próprio Jesus, ele pensa sobre a igreja. O Stott tem um livro chamado, exatamente com esse título, né? O que Cristo pensa da igreja. E ele começa a pensar se haveria na Bíblia algum texto bíblico, alguma passagem que pudesse mostrar para a gente isso, que pudesse dizer para nós aquilo que Cristo pensa da igreja. E ele então diz sim, há um texto bíblico que pode mostrar para a gente isso. E ele vai para as cartas do Apocalipse, as cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia, que já foram citadas aqui. E uma das coisas que ele vai destacar é justamente a ideia de que existe um semelhante ao Filho do Homem que anda que tem as 7 estrelas na mão, que são os 7 anjos, como a gente já ouviu aqui hoje, e que anda entre os 7 candelabros, ou seja, que anda entre as 7 igrejas. Stott está dizendo que a gente precisa relembrar que Jesus Cristo, ele está presente na sua igreja, e ele anda no meio da sua igreja. Isso significa que a gente não consegue surpreender Jesus com as nossas falhas como igreja, com os nossos defeitos, com os nossos descaminhos. Nós não conseguimos surpreender Jesus, porque se Jesus ele está na igreja, presente nela, e se ele anda por ela, Jesus sabe de tudo o que acontece. Às vezes parece que nós queremos assumir uma função ou um papel que parece não ser nosso. Quem sabe a gente precisa redescobrir essa ideia, primeiro acerca de quem é Jesus. Afinal, um conceito equivocado do Cristo da igreja vai resultar num conceito equivocado da igreja de Cristo. Se a gente não conseguir entender de fato quem é o Cristo da igreja, a gente não vai conseguir chegar de fato no melhor conceito acerca da igreja de Deus, acerca da igreja
de Cristo. É exatamente isso que Pedro responde para Jesus quando Jesus pergunta: quem dizem vocês que eu sou? E aí Simão Pedro, ele não vai falar aquilo que as pessoas falavam sobre Jesus, mas ele vai falar algo que o Espírito Santo ou o próprio Deus lhe revela. Simão Pedro vai dizer: Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A definição de quem é o Cristo da igreja é dada pelo próprio Deus a Pedro. É tão somente por isso que ele consegue dizer com toda a propriedade quem era para ele o Senhor Jesus Cristo. É aí que Jesus, ele faz um jogo de palavras, né? E ele vai dizer então para Pedro: olha, eu também digo para você que você é Pedro, Petrus, mas sobre esta pedra, Petra, eu edificarei a minha igreja. Parece que Jesus está dizendo exatamente o seguinte para Pedro: você é Pedro, mas você acaba de fazer uma declaração extraordinária que apenas Deus seria capaz de te revelar. E é sobre essa afirmação que você está fazendo. Qual afirmação? A afirmação de que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus. É sobre essa afirmação que eu edificarei a minha igreja. É o que Jesus vai dizer para Pedro. A gente precisa olhar para esse texto, irmãos, e às vezes parar de olhar a igreja sob a nossa perspectiva e começar a olhar a igreja da maneira como Jesus olha para ela. A gente precisa parar de rotular a igreja segundo os nossos pressupostos, os nossos achismos, e começar a olhar para a igreja da forma como Jesus a encara. E parece que esse texto vai dar algumas dicas para a gente. Esse texto vai dizer que a personagem da igreja é o próprio Cristo. Às vezes a gente olha para esse texto e parece que a personagem principal desse texto é Pedro. Não, mas não é Pedro. Pedro se torna aqui secundário. Quando fui fazer esse slide, eu pensei em escrever a personagem principal da igreja é Cristo. Mas na verdade não é isso que o texto diz. O texto está dizendo, o próprio Cristo está afirmando, quando olha para a sua igreja, que Ele é a personagem da sua igreja. Ele é. Na igreja de Cristo não existem personagens que sejam indispensáveis ou que possam roubar o lugar que é do próprio Cristo. Como é que Jesus ele olha para a sua igreja? Jesus se apresenta como a personagem dessa igreja. Ele se apresenta como o construtor dessa igreja. Edificarei, ele diz. A igreja está sendo construída não por causa de nós. A igreja não depende de nós para ser construída. A igreja está sendo construída porque ela tem o construtor. Não é mais de um construtor, ela tem o construtor. Assim como ela tem a personagem, ela tem o construtor. E esse construtor, ele decidiu construir a igreja. Às vezes a gente pensa que a igreja ela é um acidente de percurso. Às vezes a gente acha que a igreja foi algo que deu errado pelo meio do caminho e aí Jesus resolveu criá-la. E a gente se esquece que a igreja, ela sempre ela faz parte dos propósitos eternos de Deus. E ela foi construída e está sendo construída pelo próprio Deus. Jesus, quando olha para a sua igreja, ele diz: eu edificarei a minha igreja. E aí não é por acaso o uso do pronome pessoal de Jesus. É a minha igreja, não é a nossa igreja, não é a sua igreja, não é a minha, mas é a igreja de Jesus. Ele diz, ele está dizendo para a gente: eu tenho propriedade dessa igreja. Essa é a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja. É isso que ele está dizendo. Mas não apenas a personagem, o construtor e o proprietário, mas ele também diz o seguinte: e se eu edificar, as portas do inferno, as portas da morte não prevalecerão sobre essa igreja. Portanto, ele também é o sustentador dessa igreja. Jesus nunca disse assim para a gente: olha, vocês edificarão a minha igreja. Ele nunca disse para você nem para mim isso. Tampouco ele disse assim para a gente: olha, eu vou edificar a igreja de vocês.
Quem sabe a gente está enxergando isso de maneira errada. E a gente precisa enxergar o texto como o texto ele está escrito para a gente. Jesus diz, edificarei a minha igreja. Nós não estamos edificando a igreja que é de Jesus. E muito menos Jesus está edificando uma igreja que é nossa. Mas Jesus está edificando a igreja que é dele. É dessa forma que ele olha para a igreja. Os cristãos que vivem em missão acreditam profundamente nisso, no poder que apenas o próprio Deus tem de transformar vidas. A gente crê nisso aqui? Apenas o próprio Deus pode transformar vidas. A gente já ouviu um pouco aqui sobre isso hoje. Não são as nossas formas, não são as nossas tentativas de inovação, não são as nossas estratégias, não são os nossos métodos. O que de fato pode transformar vidas é apenas o poder de Deus. E quando Jesus Cristo está criando a sua igreja, Ele está justamente criando uma comunidade onde o poder dele será visível a ponto de transformar vidas. É dessa forma que ele olha para a igreja. Aí a gente diz, mas eu quero ajudar nisso. Por mais que queiramos ajudar nesse processo, acredite, o Senhor simplesmente não precisa da nossa ajuda. O Senhor não precisa da nossa ajuda. Mas, ainda assim, Ele nos convida a participar dessa tarefa com Ele. Isso não é maravilhoso? Ele não precisa de nós, mas ainda assim, nós temos a honra de trabalhar na sua seara. Paulo diz, de Deus somos cooperadores, diz a palavra de Deus para a gente. Encerro dizendo o seguinte, sabe o que ele pensa sobre essa igreja? Ele ama essa igreja, a igreja que é dele. Então, não fale mal dessa igreja, não critique essa igreja, não diga aquilo que você pensa, não conceitue essa igreja da forma segundo aquilo que você ouviu falar, mas entenda aquilo que Jesus pensa dessa igreja. Jesus ama a igreja e Jesus, Ele não desistiu da igreja.